Rio, 28 de outubro de 2018. Meus filhos. Quando vocês nasceram, eu precisei olhar para trás. Den brasilianska militärdiktaturen är med sina 11 år den äldsta i sitt slag i Latinamerika. 1 miljon människor har passerat militärdomstolarna under de senaste 11 åren. Ett av de här fallen är César Benjamin. É filme bem pessoal, que ele parte da descoberta de cartas que a minha avó trocou com uma amiga sueca. Esse foi o gatilho do filme, né, para eu começar a fazer o filme. Depois que a minha avó faleceu, eu descobri esse tesouro, assim, essa caixa com mais de 70 cartas que a minha avó escreveu durante 36 anos, de 1972, que foi o ano seguinte à prisão do meu pai como preso político durante a ditadura militar, até 2008, logo ali às vésperas da morte da minha avó. E aí, a partir da descoberta dessas cartas, a partir da leitura dessas cartas, eu descobri toda uma outra avó e todo um outro lado da minha avó que eu não conhecia, que eu não tive acesso, e comecei a fazer uma pesquisa dentro da minha família, assim, a entrevistar meus tios, meus primos, querendo entender melhor quem foi essa mulher, assim, né? Minha avó era Maia Benjamin. E a partir daí eu tive esse ímpeto, assim, de começar a fazer um filme sobre ela, que na verdade sempre foi um desejo meu de criança. E aí, quando eu comecei a levantar essa ideia, eu enfrentei um obstáculo que eu não imaginaria, assim, enfrentar, que é a negação do meu pai. Meu pai foi preso político, né? Ele foi preso em 71, ele teve uma história bem fora do comum, assim, ele ficou 3 anos e meio em solitária, depois ele ficou mais 2 anos em prisão comum e foi exilado para a Suécia. E eu percebi no meu pai uma grande dificuldade, não só de falar do passado, mas também, principalmente, de falar sobre a minha avó, sobre o papel dela na história dele. E ali eu entendi que tentei seguir fazendo um filme sobre a minha avó, mas rapidamente percebi que eu ficava me perguntando, me questionando o tempo todo por que meu pai não fala. Ele se recusou, assim, a dar um depoimento para o filme, e a gente sempre foi muito próximo. Então, essa pergunta começou a me perseguir, e aí, como documentarista, eu entendi que eu precisava fazer um filme sobre isso, né? Que contemplasse isso. Eu não podia me esquivar disso e fingir que eu não estava sendo movida por isso. E aí, a partir dali, eu comecei a fazer um filme sobre o silêncio na memória familiar. Fiz isso numa tentativa de evitar que os silêncios invadam a nossa casa e se instalem entre nós, como se instalaram entre meu pai e minha avó, entre mim e meu pai, como se instalaram no nosso país. Sempre soube que a pergunta que eu faço no filme é uma pergunta não respondível, que eu não teria respostas, e que é um filme sobre silêncio. Então, assim, é um filme sobre essas lacunas, né? Sobre a nossa necessidade de narrar a nossa própria história, porque a gente realmente tem coisas que não se respondem e não vão ser respondidas nunca. Então, assim, cada um que elabora a sua própria narrativa. Eu diria que construir o personagem da minha avó foi disparado mais fácil, porque a minha avó era uma grande contadora de histórias, por mais que ela não estivesse mais viva, ela era uma pessoa que ela acabou, depois, com os anos, virando essa guardiã, assim, da memória da anistia, eu diria. Quer dizer, todos os tributos de memória, né, que se faziam, quando 10 anos da lei da anistia, 20 anos da lei da anistia, 30 anos da lei da anistia, sempre se faziam, sei lá, debates, coisas em torno disso, e minha avó ia sempre falar, ela tinha tipo um slogan, ela era chamada Mãe da Anistia Brasileira. Então, ela era essa figura. Então, assim, tinha muita matéria de jornal, tinha muita... na verdade, para construir a minha avó, eu parti basicamente de 2 entrevistas dela, uma em vídeo para o MIS e a outra em áudio para a FGV, ambos projetos de memória, né? E aí eu cruzo essas 2 entrevistas no filme como se fosse uma. Mas a minha avó tem essa característica engraçada que ela meio que deixou um clipping dela mesma. Então, assim, depois que ela faleceu, que eu fui, né, ter acesso às coisas dela,
e ninguém muito deu bola na minha família. Eu cresci 2 olhos assim quando eu vi que eram pastas com tudo organizado, todas as entrevistas que ela deu para o jornal, sabe, todas as participações, todas as atas, os cadernos do CBA estão todos comigo, todas as pautas de todas as reuniões. O CBA era o Comitê Brasileiro pela Anistia, né, que foi cofundado pela minha avó. Então, assim, ela deixou tudo muito, muito, muito organizado. E ainda por cima eu tive acesso a essas cartas, né, lá na Suécia. Sou Piramaia Benjamin. Eu era uma dona de casa pacata, que gostava muito de bordar, de cuidar dos filhos, da casa. Eu tenho 3 filhos, homens. O do meio não quis entrar na política. Mas o meu filho mais moço, com 13 anos de idade, saiu de casa. Foi para a clandestinidade junto com o Cid para militar na política. Dessa maneira, eu fui enxergando a política dentro da minha casa. Construir o meu pai como personagem foi uma consequência da construção da minha avó, porque minha avó, eu entendi ao longo do processo, foi uma personagem que se forjou a partir da história do meu pai, né? Minha avó publicou um livro. Qual a história que ela conta no livro dela? Sobre a saga dela para libertar o meu pai. O meu pai é muito central na história da minha avó. Então, eu não pude me esquivar de construir meu pai. E, na verdade, eu entendi ao longo do processo que o fato do meu pai não falar para o filme, ele joga mais, ele traz mais holofote sobre ele, porque ele podia ter me dado uma entrevista, né, assim, chapa branca, ter falado alguma coisa qualquer. Então, assim, a negativa dele é algo que atrai, né? O silêncio, qualquer segredo, né, eu acho, tende a atrair a atenção para si, é como se fosse uma panela de pressão que precisa explodir. Então, eu me vi sempre, durante muito tempo com essa questão: por que meu pai não fala? Por que meu pai não fala? Chegou uma hora que eu falei, cara, eu preciso investigar isso. E aí eu fui buscar as entrevistas que meu pai já tinha dado sobre o passado dele, que não eram muitas, eram poucas, mas eram entrevistas muito profundas, muito emocionadas, e que eu tive acesso ao material bruto. E aí, dali, eu entendi outros mecanismos do meu pai, um pouco melhor sobre esse silenciamento que ele faz a respeito da figura da minha avó. E ali, eu tinha um filme estritamente pessoal. Ele foi assim durante muito tempo. Estritamente pessoal é difícil, porque é uma história que é política, mas que eu não ampliava a discussão. E era um filme que eu estruturei enquanto eu tinha um off em que eu me dirigia ao meu pai. Durante muito tempo, até tipo, o penúltimo corte do filme, ele era dirigido para o meu pai. Então, eu, em primeira pessoa, eu contava para o meu pai as descobertas que eu tinha tido ao longo desse processo de feitura do filme. Só que aí foi quando a gente teve o que eu chamo de ressignificação do legado da ditadura militar, né? Essa percepção de que, a partir daquele momento, as pessoas estavam olhando para a ditadura de outra forma, porque eu percebo que eu cresci numa geração que aprendeu um legado muito negativo sobre a ditadura, em que, né, assim, ninguém em público ou com espaço em jornal, com espaço midiático, tinha espaço para louvar e para falar bem e positivamente sobre o legado da ditadura. E isso, na verdade, era a grande coisa que revoltava muito o Coronel Brilhante Ustra, que era um cara que queria falar e tal. Os militares saíram do poder pedindo para ser esquecidos. E, na verdade, a gente construiu essa ideia de que aquilo foi ruim e nunca, no meu ponto de vista, abriu, de fato, essa caixa preta para pensar, né, como é que foi esse governo, por que ele chegou lá, para entender direito esse governo. Então, a gente tinha uma imagem negativa sobre a ditadura. Quando eu vi aquele discurso do Jair Bolsonaro, né, no impeachment da Dilma, realmente eu caí para trás. Primeiro porque eu falava no filme que eu nunca tinha visto ninguém ocupar um espaço público, um espaço midiático para defender a ditadura, e eu usava o Ustra como exemplo dessa minha tese, que ele é a exceção à regra, ele é o único que está ali que nem um maluco querendo falar. Então, a partir daquele momento, e não foi só aquele discurso do Bolsonaro, mas toda a panela de pressão que ele destampa, né? A partir daquele momento
né, passou-se a ter uma discussão pública, né, de tem gente que defende a ditadura e tem gente que não defende, como se fosse uma questão de opinião e não uma questão de totalitarismo versus democracia. E eu comecei a perceber que, cara, eu ia lançar um filme num contexto completamente diferente do contexto em que eu comecei o filme. E aí vem a minha percepção de que a gente não pode ignorar o contexto em que uma obra é lançada. E é por isso que essa obra é política, né? O documentário é político porque ele precisa considerar o contexto em que ele vai surgir para que ele se coloque no mundo. Então, eu não podia ficar ali presa na minha caixinha fazendo o filme que eu estava querendo fazer. E foi daí que eu percebi que eu precisava atualizar essa discussão, de alguma forma chegar até os dias de hoje, porque ela me atravessava. E se ela me atravessava, ela, assim, eu não tinha mais como fugir, ela invariavelmente me trazia como personagem. É uma decisão muito difícil, não é uma decisão simples. E aí, a partir dali, o final do filme veio de uma maneira muito fácil, assim, porque eu entendi que eu não estava mais falando para o meu pai. Se fosse pelo meu pai, eu não estaria fazendo filme. E que eu estava fazendo esse filme para os meus filhos, para as gerações que vêm por aí, né? Assim, que eu senti uma necessidade de limpar, de esclarecer, de poder ter ferramentas para narrar para os meus filhos o que para mim não foi narrado e que me fez crescer cheio de questionamentos. E aí, a partir dali, eu, enfim, me entendi como personagem, me coloquei no filme e aí a coisa saiu muito facilmente. Aí eu também tive um processo de reabertura de arquivos, porque foi daí que eu fui buscar os discursos oficiais que envolviam, né, de alguma forma, a lei da anistia. Então, eu trouxe para o filme o discurso do Figueiredo, de promulgação da lei da anistia, o discurso do Ulisses, de promulgação da Constituição, e o discurso da Dilma, de abertura das atividades da Comissão Nacional da Verdade. Certos eventos, melhor silenciá-los em nome da paz da família brasileira. Muito obrigado. A Marianne Aire era essa funcionária da Anistia Internacional da Suécia, que eu sabia que tinha ficado muito amiga dela, e aí eu escrevi para a Marianne para contar da morte da minha avó. Em 2012 eu comecei a me corresponder com Marianne, mas foi em 2014 que ela estava nesse processo de estar com medo da morte, né? Ela muito velhinha, assim, com problemas de saúde, e que ela me convocou para ir lá na Suécia pegar alguma coisa que eu não sabia o que era. Cara Mariana, há alguns dias, na sessão de análise, eu disse ao analista que me ressentia da solidão e que sentia falta de uma alma irmã. Ao receber sua carta, descubro que isso não é verdade, que você é a minha alma irmã e que a distância não consegue destruir essa afinidade entre nós. Não sei se você conhece um poeta português, deve conhecer, Fernando Pessoa, que diz: nessa vida, eu que sou o meu sono, não sou o meu dono. Quem sou é quem me ignora e vive, através dessa névoa que sou, todas as vidas que outrora tive, numa só vida. Mar sou, baixo marulho, ao alto rujo, mas minha cor vem do meu alto céu, e só me encontro quando de mim fujo. Um abraço, Iramaia. PS. Fico te devendo uma carta sobre o Brasil. Nesse momento eu estava filmando o Divinas Divas, que foi um filme que eu produzi, e eu estava grávida do meu segundo filho com um barrigão assim de 7 meses de gravidez. E aí, mas eu senti que esse chamado era importante, assim. Então eu dei um jeito, consegui um atestado médico e fiquei 5 dias na Suécia e peguei as cartas. E aí, a partir dali, eu escrevi o primeiro argumento do filme. Foi final de 2014, início de 2015. O que aconteceu foi que é uma coisa muito rara, assim, nunca aconteceu isso comigo, só nessa vez, foi que o projeto foi contemplado no primeiro edital que a gente inscreveu, que era um edital muito interessante, chamava Histórias que Ficam, capitaneado pela Fundação CSN. Então, eu já comecei a produzir muito rápido. A partir do início de 2015, que a gente começou a produzir de fato. Em 2016, eu filmei, eu fui para a Suécia, e aí eu passei muito tempo em montagem.
muito tempo com o filme parado também, sem financiamento, e eu sozinha, assim, montando e participando de laboratórios. Nessa época, a Ancine, ela custeava a ida de pessoas com projetos selecionados em laboratórios, em mercados internacionais. Então, eu me vali muito dessa política pública e participei de, se eu não me engano, de 7 laboratórios internacionais, porque eu não tinha dinheiro para produzir o filme, mas eu não queria parar com ele. Então, eu fiquei durante um bom tempo avançando assim. E aí foi isso. E aí, em 2019, que eu consegui concluir. Então, ao todo, foram uns 4, 5 anos assim, de produção, de fato. Eu sinto como se eu tivesse passado por uma porta e ela tivesse fechado logo atrás de mim. Porque eu acho que eu tive a sorte e o privilégio de começar a fazer cinema justamente no momento em que a indústria estava se formando. Então, não era uma indústria já absolutamente estabelecida, né, a indústria de filmes independentes, né, autorais, especialmente, mas que haviam, sim, mecanismos de financiamento muito organizados, né? A Ancine tinha linhas para diversos tipos de filmes, né? Então, assim, eu, na verdade, comecei a pesquisar o Fundo Setorial do Audiovisual e, aos poucos, a entender e a escrever meus projetos e ganhar aqui, perder ali, enfim. E assim eu consegui, de alguma forma, me estabelecer. E hoje em dia essa estrutura foi desmontada. O que a gente tem agora é com a novidade do VOD, né, do VOD, do Video On Demand, que a gente tem essas plataformas de streaming. Mas o problema é que, como isso ainda não foi regulamentado, as plataformas de streaming elas não têm obrigatoriedade de exibir conteúdo independente, né, que a gente chama. Então, elas podem simplesmente encomendar produções e você vira um prestador de serviço para elas. Então, a gente está se encaminhando para um desenho de mercado em que não vai faltar trabalho, eu acho, porque existe uma demanda muito crescente pelo audiovisual, né? Assim, nosso meio o que a gente faz está sendo valorizado, me parece, mas que a gente tende, se as coisas continuarem assim, no médio e longo prazo, virar prestador de serviço e deixar de ter o que a gente chama de filme independente, né? Cinema autoral, deixar de ter esse input que parte dos autores, né? Assim, que eu acho que é essa a diferença de um mercado estruturado a partir de um fundo público. Has he talked a lot about this period with the family, or he's secret about it? Yeah, he doesn't talk at all. Actually, my grandma used to talk and talk. Yeah. That's how me and my cousins know about the story. It's only from my grandma. Quando eu comecei a montar, eu já tinha ido na Suécia, visitado o acervo da SBT, visitado a Anistia Internacional e entrevistado a Marianne. Então, com esse material, eu comecei a montar e tinha feito outras filmagens também que não entraram no filme. Quando o filme ainda não era tão fechado nessa triangulação minha avó, meu pai e eu, que depois eu acabei entrando no filme como personagem, que não era a minha intenção inicial. E aí eu acabei fazendo, meio que eu fiz um evento na casa do meu tio, chamei toda aquela galera ali dessa, né, esses antigos militantes dessa época, do MR8, e entrevistei todos eles, né, tinha feito outras diárias de filmagem também, entrevistei muita gente. Entrevistei muita gente que eu sabia que não ia entrar no filme, mas que o processo de investigação e de pesquisa foram muito importantes para eu formular a premissa do filme. Então, tem muita coisa também que a gente filma que não é necessariamente para pensando em estar no corte final, mas que vão ajudando a gente, alimentando a gente a ter o nosso próprio entendimento sobre uma história. Porque, no meu caso, eu lidava com 2 protagonistas ausentes desde o início, porque minha avó já tinha falecido e meu pai não queria falar. Então, eu tive uma necessidade de busca por esses rastros, por esses vestígios deles, muito acentuada. Então, eu não podia jogar fora nada, eu tinha que aproveitar tudo. E aí você vai juntando peças e você vai elaborando a sua própria narrativa. E isso é o que é o mais legal. Né? Assim, que eu acho que formular, né, o processo de formulação das perguntas, o processo de entender quais são os seus próprios questionamentos, é um processo muito rico, assim, para você construir um documentário como esse, talvez.
Olha, é muito legal falar desse trabalho com arquivo, porque de fato, não existe assim uma linha certa a se seguir, assim, uma estrada a se percorrer, né? Aí nós passamos a ter direito à visita ao César, né? Mesmo que a tortura não existisse mais, que existia, por exemplo, eles passavam, encostavam o cigarro aceso no braço, sabe? O César ficava nu dentro da sala. A vila militar era muito fria. Um soldado passava, jogava um balde de água fria em cima do César, sabe? Isso tudo vai minando, né? E, se eu não me engano, foi minha avó que conseguiu entrar com essa câmera, porque, na verdade, estava se discutindo a lei da anistia e esses presos estavam excluídos da lei. Quando eu descobri essas imagens, que foi através de acervos pessoais, grande parte do arquivo do filme foi assim, de falar com gente que viveu aquela época e perguntar: você lembra de alguém filmando? Você lembra de alguém fotografando? Às vezes, na própria imagem, a gente está vendo a imagem da Cinelândia, por exemplo, que tem a minha avó dando um discurso, dá para a gente ver alguém com uma câmera de 16 filmando. Então, fiquei mandando para vários amigos fotógrafos para identificar quem era aquele fotógrafo, para entender para onde ele estava filmando, para onde deveria ter ido aquela imagem. Então, é um trabalho meio de detetive mesmo. Mas depois de descobrir essas imagens feitas pelo Jabur, que era esse fotógrafo, na prisão, ele era preso político, né? Depois ele se tornou fotógrafo, enfim. Quando eu descobri essas imagens, eu fiquei muito emocionada. Falei, cara, isso aqui é um tesouro, é um ouro. Isso aqui vai ser, assim, né, uma grande descoberta do filme. Só que não, essas imagens estão no YouTube. Essas imagens estão abertas, né? Assim, estão aí disponíveis desde sempre para todo mundo. O que, na verdade, é um outro valor do arquivo, não é só o acesso ao arquivo, mas é também a significação que você dá com o trabalho de arquivo, né? Então, assim, saber costurar isso em determinado contexto, por exemplo, essas imagens fazem parte de outros filmes, depois eu fui descobrir. Inclusive, a imagem que eu chamo de imagem fundante do meu filme, que é a imagem do meu pai chegando na Suécia, sendo recebido pelo meu tio no aeroporto, que é um plano de sequência lindo da TV pública sueca, ele está em pelo menos 2 outros documentários brasileiros. Eu chamo de imagem fundante do filme porque era a única imagem que eu já tinha visto antes de fazer o filme. Quando eu era pequena, meu pai tinha uma VHS velha, tinha só esse trechinho. Então era uma imagem que eu já tinha na cabeça. Por isso, quando eu comecei a fazer o filme, eu fui direto na SBT, porque eu sabia que eles tinham lá. Essa imagem eu acho que sempre vai me emocionar. O valor do arquivo não está só na sua originalidade, né? Muito claro, descobrir novos arquivos é sempre um grande tesouro para um pesquisador, mas eu acho que o trabalho de costura e de significação desses materiais é um outro trabalho, que é muito importante também. No meu caso, no caso do meu filme, eu sempre disse que é um filme de premissa, é um filme diferente de outros, é um filme que ele não está no material. Eu não poderia pegar um HD, entregar na mão de um montador e falar, monta um corte aí a partir do que você tem. Na verdade, ele é um filme de premissa porque ele está numa ideia. E aí a gente vai não buscar essa ideia dentro do material, mas buscar material que nos ajude a construir essa ideia. Então, assim, eu tive, além de contar com os arquivos, eu me vi a grande dificuldade assim, do processo de montagem, um grande desafio era buscar uma construção imagética que pudesse estar ali, não como ilustração, não para cobrir, porque esse filme foi um filme que foi construído basicamente pela camada de áudio, né? E depois eu fui pensar nas imagens. E aí eu queria imagens que não só cobrissem, ilustrassem, mas que também trouxessem uma nova camada não só de textura, mas de novos entendimentos sobre aquilo que estava sendo dito.
Então, a primeira ideia que eu tive foi de filmar essa prisão abandonada, porque eu, desde criança, eu tive muito esse ímpeto, esse instinto, assim, essa necessidade vital de tentar sentir o que meu pai tinha sentido, né? Eu sempre tentava me projetar, me imaginar vivendo dentro de uma solitária, que é uma coisa absolutamente impossível para mim, que tem uma vivência muito diferente dessa. Eu acho que é impossível para qualquer um que não viveu, mas eu, enquanto criança, gastava muito tempo nesse exercício, de me imaginar presa, de me imaginar em solitária, de me imaginar sendo torturada, coisa que me emociona até hoje de falar. É realmente muito genuíno, assim. E aí eu tive esse desejo de entrar numa solitária. Eu já tinha uma construção, uma banda sonora já mais ou menos construída, e fui nesse caminho da fresta, porque eu tinha muita sensação, né, que na solitária você fica confinado, sem informações sobre o que é dia e o que é noite, e eu tentava buscar uma fresta que me fizesse chegar lá. E eu fiquei filmando esses muros velhos, essas frestas de porta, esses buracos que eu encontrava, essas sujeiras, e trazendo para eles a edição. E aí eu busquei, sim, uma prisão que tivesse uma cela solitária desse tipo de cofre, né, que é o tipo que meu pai ficou mais tempo. E aí eu pensei como eu filmaria, né, tive a grande sorte e privilégio de contar com a parceria de um super fotógrafo, que é o Mauro Pero Júnior, que dialogou muito comigo. O Mauro, para você ter ideia, ele é o fotógrafo do filme, não só porque ele assina a fotografia do filme, mas porque ele contribuiu muito para esse processo de construção imagética, né? Ele foi muito na ilha, a gente conversou muito, e na prática ele filmou comigo 2 diárias, para um longa-metragem. Só que 2 diárias muito bem concebidas, estudadas, decupadas. Em 71, nós recebemos um telefonema dos amigos do César, dizendo que César foi preso, provavelmente na Bahia. Na verdade, eu venho de uma família que foi dilacerada pela política e que nunca vai se refazer da forma como era. Porque o meu avô era coronel do Exército. E a minha avó era uma dona de casa, né? Casada com um coronel. Eles passaram a infância dos filhos morando em vilas militares no interior do Brasil. Então, assim, meu pai e meus tios tiveram essa infância em vilas militares, né? E aí eles vieram para o Rio quando meu tio mais velho foi para o 2º grau, eles foram para o colégio de aplicação, que era um colégio muito politizado. Por outro lado, da família da minha mãe, eu venho de uma família judia, que, enfim, meu avô nasceu na Hungria, foi para campo de concentração, né, sobreviveu à guerra. Então eu comecei a perceber o quanto tudo isso está realmente introjetado em mim. E eu me lembro muito quando criança, assim, eu estudava em escola particular no Rio de Janeiro, e eu tinha essa coisa que eu era a única aluna que o pai não tinha feito o ensino superior. Mas meu pai é um cara muito culto, né? Ele não fez ensino superior porque ele estava na política desde sempre. Então, isso sempre, né? Meu pai ficou preso muito tempo. Então, assim, para eu internamente entender e não ter vergonha de falar isso, né? Eu tive que entender o que é a política, né? Ele ficou preso? Não é porque ele foi um criminoso, porque ele fez coisa errada, porque ele matou alguém, porque ele roubou. É porque ele defendia o que ele pensava. Então, isso sempre foram temas que me rodearam para eu poder responder perguntas muito básicas dentro da minha casa, como, por exemplo, essa de justificar o fato do meu pai ter sido preso. E eu tive a sorte de ter essa convivência com a minha avó, Iramaia, que era uma grande contadora de histórias, que falava muito sobre tudo isso o tempo inteiro, diferente do meu avô, que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né, que não gosta de falar, acho que cada um tem uma maneira de lidar, mas a minha avó sempre falou muito. A minha cultura não tem nada de jurídica, é uma cultura exclusivamente política, assim como a minha prisão era exclusivamente política.
Não entra direito, não entra processo, não entra condenação. Eu não estava condenado. Acho que meu pai é uma pessoa que ele tem uma vivência de solitária muito forte, né? Muito marcante. Ele não só carrega a prisão dentro de si, mas ele carrega a solitária dentro dele. Então, por exemplo, eu tentei trazer isso para o filme quando ele descreve o período dele no exílio. Que ele está falando, ali estão todos os brasileiros juntos, inclusive meu tio, o irmão dele, né? Que ele tinha uma convivência ótima, mas ele preferiu se isolar. Ele, desde sempre, desde que ele foi para a Suécia, ele preferiu se isolar, ele preferiu ficar sozinho. Eu acho que ele levou essa solitária dentro dele. E eu sou a primeira filha do meu pai, né? E eu nasci logo depois que ele voltou. E meu pai sempre teve um vínculo muito forte comigo, assim, mas ele tinha uma dificuldade de presença muito grande. Ele estava aqui, ele me levava, sei lá, para as livrarias, né? A gente tinha nossos passeios, nossas coisas. Ele desde muito cedo foi separado da minha mãe, mas eu sentia que ele estava aqui, mas não estava, né? Assim, ele tem um mundo interno, interior, que ocupa muito ele. Isso é muito real, assim, no caso do meu pai. E ele tem essa dificuldade não só de fazer vínculos, mas de cultivar vínculos, né? E eu, como primeira filha dele, eu sentia isso muito forte e não entendia direito por quê. E acho que eu entendi melhor depois de fazer o filme. Acho que eu entendi melhor depois que eu passei a ter a dimensão do quanto essa experiência de solitária deve ter marcado ele, inclusive porque ele foi preso numa solitária aos 17 anos, né? Então, assim, é um período de formação da nossa identidade muito importante, né? E o cara, de repente, foi não só preso, mas isolado do mundo, sabe? Ficou sem ter notícias de nada. Ele foi, na verdade, desafiado a enlouquecer, né? Assim, é uma tentativa de enlouquecer. Então, eu acho que para ele não enlouquecer, ele teve que desenvolver mecanismos internos muito potentes e muito bem estruturados para que ele convivesse bem com ele mesmo. Porque meu pai não perdeu a sanidade. Isso é uma coisa muito... Eu acho que já é uma grande vitória. E aí eu acho que nessa construção ele foi tão bem sucedido. Ele diz que uma vez ele ganhou um jogo de xadrez dentro da prisão, e aí ele jogava o César contra o Benjamin. Essa foi uma frase que me marcou muito, assim, na infância. Sempre cresceu comigo, sabe? Eu acho isso muito forte. E eu acho que ele teve que desenvolver mecanismos tão fortes para, né, para sobreviver consigo mesmo, como um fósforo frio, como ele fala né, citando ali um poema do Fernando Pessoa, que ele não conseguiu sair dessa solitária, né? Ele carrega ela até hoje. Algumas vezes, assim, mais no início do processo do filme, eu ainda insistia com ele e chamava ele para dialogar sobre o processo do filme, mas ele não queria. Em determinado momento, eu aceitei essa negativa, né? E segui fazendo o filme. E foi muito engraçado, porque a gente convivia muito, mas a gente passou a ter uma convivência mais, assim, superficial, né? Porque o filme estava me movendo muito, me motivando muito, mas eu não podia falar sobre esse assunto com ele. E aí, quando eu concluí o filme, eu chamei ele para conversar, e a gente saiu para jantar, só nós dois, e aí eu contei para ele todo o processo de descobertas que eu tive, né, ao longo do filme. Contei para ele que eu assisti as entrevistas que ele deu, o material bruto, que eu percebi que ele não falava da minha avó, que eu questionava isso. E contei tudo para ele. A gente teve uma conversa bem franca, assim. E eu fiquei bem surpresa com a reação dele, porque ele reagiu como quem soubesse, né, conscientemente, sobre esse apagamento que ele faz da minha avó. Não era uma coisa assim que eu estava trazendo, uma novidade para ele. Era consciente da parte dele. E a gente teve uma conversa muito profunda e eu fechei uma pequena sala de cinema, um dia de manhã. Falei, pai, você pode chamar quem você quiser, ou não chamar ninguém se você quiser, a sessão é para você. E aí ele chamou meus irmãos, Theo e Sofia, e fomos nós assistir ao filme numa sala de cinema vazia. E foi muito bonito, foi muito forte, foi muito importante. Ele saiu dali muito emocionado. A gente teve conversas bem profundas, assim, depois disso. Mas depois de um tempo ele travou de novo. E ele falou que já não queria mais saber notícias do filme, não queria se envolver com isso. Eu acho que isso mexe com ele nos lugares muito profundos, que em determinado momento
ele quer acessar, que tem um movimento curativo de acesso, mas no momento posterior ele dá um passo atrás. Rio, 23 de fevereiro de 2016. Oi, pai, tudo bem por aí? Eu ia te ligar, mas resolvi escrever dessa vez. Estou indo para a Suécia em função do filme. Vou conversar com a Mariane, visitar a anistia, pesquisar imagens sobre o seu caso. Você pode imaginar que estou muito empolgada com tudo isso, na mesma medida em que fico sempre mexida também, frustrada com tudo que gostaria de compartilhar com você e não posso. Não quero desrespeitar sua decisão de não se envolver com o filme, e espero que este e-mail não lhe soe como insistência. É que eu vou para Estocolmo nessa quinta-feira atrás dos seus rastros. Se você sentir que pode me passar algumas dicas de lá, está aqui aberto o canal. Como você se sente sobre essas perguntas? Poderia me indicar caminhos? Fico aqui na torcida. Um beijo grande e saudoso da filha que te ama. Mas eu confesso que a imagem final me emociona bastante também, que é a imagem do meu filho, eu nadando com meu filho no mar. Eu, na verdade, eu não fiz essa imagem assim para o filme, eu fiz ela como um rascunho, como eu falo, que eu filmava no meu celular, as frestas, os muros e tal. Eu resolvi botar uma câmera, aquela câmerazinha, como é que chama? GoPro. Só que eu estava no lugar, na mesma praia onde eu nadava com meu pai quando era criança, eu estava ali com meu filho, foi toda uma conjunção de fatores. E foi um teste muito assim, sem nenhuma intenção maior. E quando eu vi a imagem, quando eu cheguei, eu nem gravei de novo. Eu falei, cara, é exatamente isso que eu quero, assim, que eu acho que vai expressar. Eu acho que tem essa coisa da gente retrilhar, né, os mesmos caminhos para limpar, ou tentar limpar de alguma forma as estradas que já foram percorridas para poder percorrer novas estradas, né? Então, de alguma forma, para mim, internamente, que nadei ali naquele mesmo mar com meu pai, estar ali nadando com meu filho tem um significado grandioso, assim. Eu lancei o filme no festival em 2019, em novembro de 2019, no ITFA, Festival de Documentários de Amsterdã. E, então, eu tive a estreia do filme, né? Que é um festival muito importante, que inclusive premiou o filme, e eu fui, a equipe foi. Então, eu tive a sensação da sala cheia, né? De sentir como o público reage, apesar de não ser um público brasileiro, que eu acho que no caso desse filme faria muita diferença. Eu tenho um pouco essa frustração de não ter vivido esse momento, assim, né, de ter sentido, de fato, uma plateia brasileira assistindo ao filme, porque quando você está numa sala de cinema cheia, eu já tive essa sensação com outros filmes, né, quando você faz um filme, às vezes você sabe as falas de cor, assim, você já sabe o que vem, você já não se impacta mais. E aí perceber como as pessoas reagem é uma coisa, assim, muito prazerosa para um cineasta, assim, realmente é muito bom. Eu tive isso de alguma forma em Amsterdã, tive a graça de ganhar um prêmio lá, que foi maravilhoso, né? Então, assim, isso deu um input, assim, para um início de carreira para o filme muito bom. E aí, depois, eu estava na Europa, começando a percorrer festivais, quando surgiu a pandemia, o lockdown, e eu tive a minha volta para o Brasil adiantada, que o festival para o qual eu ia em seguida já foi cancelado, são os primeiros a serem cancelados. Então, eu cheguei no Brasil, entrei em quarentena antes da maior parte das pessoas, antes de ser decretado o lockdown, e ali fiquei. E ali, na verdade, eu tinha declinado de festivais brasileiros no fim de 2019 para estrear no Festival É Tudo Verdade, em abril de 2020. Então, eu fui vivendo essa frustração, né? Essa coisa dessas escolhas que a gente faz. E ali eu resolvi me desapegar do filme. Eu tive um processo interno de falar, cara, existem outras coisas muito mais importantes agora que a gente está vivendo, que eu estou vivendo pessoalmente, que a gente está vivendo enquanto sociedade. A repercussão do É Tudo Verdade foi muito maior do que eu esperava, do que todo mundo esperava.
né? A gente, enfim, estreou de uma maneira muito despretensiosa, mas a repercussão foi bem melhor do que eu esperava. Eu comecei a receber uma chuva de carinho, assim, foi muito legal isso, assim. Realmente, centenas de mensagens, né, por todos os meios chegando, de pessoas muito comovidas, pessoas que me conheciam, mas muita gente que não me conhecia, me marcando no Facebook, no Instagram, não sei o quê. E eu comecei a ver que o filme estava tocando as pessoas mesmo que eu não estivesse ali sentindo, né? E aí também teve a questão da aproximação das eleições e um certo senso de oportunidade de pensar, cara, os jornais estão interessados nisso agora. A Folha de São Paulo, especialmente, estava fazendo um editorial com foco nessa questão da democracia. Então, eles deram muito espaço para o filme. E aí eu conversei com uma distribuidora e a gente falou, cara, vamos lançar. Vamos botar agora na rua. Foi assim, muito de repente. Depois de muita espera, uma coisa muito de repente, pegando o gancho do festival. E aí a gente teve essa ideia, que eu acho que foi muito boa, que a gente, na verdade, propôs para a Globoplay e para o Canal Brasil, que era um acordo que eles nunca tinham tecido antes, que era de abrir o filme durante uma semana antes das eleições. Abrir o filme para assinantes e não assinantes, né? Esse foi o grande chamariz, assim. E aí foi um período em que o filme foi bastante assistido, antes dele entrar no... Agora ele está fechado só para assinantes, né? E ele entrou em cartaz também nos cinemas, né? Ele entrou em cartaz no Rio de Janeiro e em São Paulo, graças ao heroísmo do meu distribuidor. Quando eu entrei na PUC, eu já conhecia e já me afinava, e já era próxima com o pessoal que já tinha sido eleito para o DCE. Então, desde o meu primeiro período, eu já comecei a me envolver bem fortemente nessas questões da universidade. Eu achava muito interessante, né, a ideia de um espaço, enfim, democrático, que pense o estudo, né, extramuros, e que ali a gente tem meio que um microcosmos da sociedade, né? Foi muito legal, assim, foi muito importante todo esse cruzamento de debates que tinham ali na Vila dos Diretórios, e essa convivência com pessoas de todos os cursos. Isso foi muito legal. Eu nunca fiquei só na comunicação ou no CA da comunicação, eu sempre tive amigos de todos os cursos. Isso me permitiu, por exemplo, fazer cadeiras de todos os cursos, de economia, de direito, de filosofia, porque sempre que alguém chegava e falava, cara, eu tenho esse professor que eu amo, que é maravilhoso, que é o melhor professor da filosofia. Eu ia lá e, ao invés de fazer a cadeira de filosofia e comunicação, eu pegava a matéria do tal do professor e substituía na minha grade curricular. Então, são coisas que eu tive acesso porque eu tinha esses amigos de fora do curso e de períodos mais anteriores também, de períodos mais velhos, né? Gente que já tinha uma outra vivência universitária. Eu sempre tive isso muito claro em mim, de que expressar o seu posicionamento político é bom, de que a política é legal. Eu acho que é um julgamento diferente do que a maior parte da minha geração tem ou tinha, né? Acho que tinham uma ideia geral de, não, eu não quero me envolver com política, isso é sujo, isso é ruim. Isso é coisa de gente estressada, de gente chata. E eu acho que eu nunca tive isso, assim. E é isso. E hoje em dia, eu considero que, de alguma forma, eu busco expressar isso através do meu trabalho. Assim, eu não sou mais uma militante, uma ativista de fato ativa. Acho que eu já fui bem mais. De alguma forma, eu busquei uma forma de unir essas duas coisas, até porque eu tenho filhos, até porque eu tenho que pagar muitas contas, e aí buscar uma forma de, através do meu trabalho, expressar o meu olhar sobre o mundo, né? Assim, me posicionar no mundo. Eu acho que o documentário ele é um caminho muito feliz para isso. É uma forma muito poderosa da gente se expressar, né? Acho que o documentário de longa-metragem ele tem essa capacidade de permitir que as pessoas de fato tenham uma imersão no tema, um pequeno mergulho e se abram para sentir novos sentimentos, né? Assim, perceber novas memórias, coisas que eu acho que o documentário não pode mudar o mundo, mas ele pode mudar as pessoas, e as pessoas podem mudar o mundo. Moram nos silêncios as raízes das grandes mágoas familiares, destruindo pontes entre as pessoas e seus afetos, entre os países e suas histórias.
PS. Fico te devendo uma carta sobre o Brasil.